Olá, seja bem-vindo ao canal Crônicas dos Sábios. Hoje vamos ouvir as sábias palavras do rei Salomão, uma história que vai valer o seu tempo. E lembre-se dessas palavras que você vai ouvir hoje. Uma vez, um rei de um país não muito longe, reuniu os sábios de sua corte e disse: mandarei fazer um anel precioso com um diamante, com um dos melhores ourives locais. Eu quero manter escondido dentro do anel algumas palavras que podem me ajudar nos momentos difíceis. Uma mensagem que eu possa recorrer em momentos de desespero total. Gostaria que essa mensagem ajudasse no futuro os meus herdeiros e aos filhos de meus herdeiros. A mensagem tem que ser pequena o suficiente de tal forma que caiba sob o diamante do meu anel. Todos aqueles que ouviram os desejos do rei eram grandes sábios eruditos, que poderiam ter escrito grandes tratados, mas pensaram em uma mensagem que continha 2 ou 3 palavras, e se encaixam sob o diamante de um anel. É muito difícil. Eles também pensaram em procurar a mensagem em seus livros de filosofia, procuraram por muitas horas, e não encontraram nada que pudesse atender os desejos do poderoso rei. O rei tinha muito próximo dele um servo muito querido. Este homem também tinha servido ao seu pai, e havia cuidado dele quando sua mãe morreu. Era tratado como um membro da família e era respeitado por todos. O rei por estes motivos também o consultou, e ele disse ao rei: eu não sou um sábio, nem um erudito, e nem mesmo um acadêmico, mas eu sei qual é a mensagem que o senhor procura. Como você sabe? Perguntou o rei. Durante a minha longa vida no palácio, eu encontrei com todos os tipos de pessoas, e em uma oportunidade eu conheci um professor. Ele era um convidado de seu pai, e eu estava aos seus serviços quando ele nos deixou. Eu o acompanhei até a porta para dizer adeus, e como um gesto de agradecimento ele me deu esta mensagem. Naquele momento, o velho professor escreveu em um pequeno pedaço de papel uma mensagem, dobrou-o e pediu que entregasse ao rei. Mas não leia, disse ele. Avise-o para mantê-la armazenada em um anel e abri-la apenas quando não houver saída em uma situação. Esse momento não demorou muito a chegar. O país foi invadido e seu reino se viu ameaçado. Ele estava fugindo a cavalo para salvar sua vida, enquanto seus inimigos o perseguiam. Estava sozinho e os perseguidores eram numerosos. Em um momento chegou a um lugar onde a estrada terminava. Na frente dele havia um precipício, um vale profundo. Cair nele seria fatal. Não podia retornar porque o inimigo o cercava no caminho. Ele podia ouvir o trote dos cavalos e a proximidade das vozes dos inimigos. Foi então que se lembrou do anel, tirou o papel e abriu, e lá encontrou uma pequena mensagem tremendamente valiosa para o momento. E a mensagem estava apenas dizendo: isso também passará. Naquele momento, ele estava ciente de que estava pairando sobre ele um grande silêncio. Os inimigos que o perseguiam devem ter se perdidos na floresta, ou devem ter tomado um rumo errado. Mas a verdade é que ele estava cercado por um silêncio intenso. Já não sentia o trote dos cavalos. O rei se sentiu profundamente grato ao servo e professor desconhecido. Essas palavras tinham alcançado resultados milagrosos. Ele dobrou o papel e o colocou de volta no anel, reuniu novamente seu exército e reconquistou o seu reinado. No dia da vitória na cidade, houve uma grande celebração, com música e dança, e o rei se sentiu muito orgulhoso de si mesmo. Naquele momento, novamente o velho professor estava ao seu lado e disse-lhe: querido rei, chegou a hora de você ler novamente a mensagem do anel. O que você quer dizer? Perguntou o rei. Agora estou passando por uma situação de euforia e alegria. As pessoas celebram meu retorno. Derrotamos o inimigo.
Ouça, disse o velho. Esta mensagem não é só para situações desesperadas. Também é para situações muito agradáveis. Não é apenas para quando você se sente derrotado. Também não é para quando você se sente vitorioso. Não é apenas para quando você é o último. Mas também para quando você é o primeiro. O rei abriu o anel e leu novamente a mensagem. Estava escrito: isso também vai passar. Novamente ele sentiu a mesma paz, o mesmo silêncio, em meio à multidão que festejava, com música e dança. Mas o orgulho, que o ego causou, desapareceu. O rei pôde entender a mensagem. O mal era tão transitório quanto o bem. Então, o velho professor disse para ele se lembrar que tudo passa. Nenhuma emoção é permanente, como o dia e a noite, há momentos de alegria e momentos de tristeza. Aceitá-los faz parte da dualidade de natureza, porque são da natureza, todas as coisas. Para você que chegou até aqui, quero te agradecer e pedir para compartilhar esse vídeo com os amigos que também vão gostar dessa mensagem. Você pode apoiar esse canal, se inscrevendo, deixando um comentário e dando um super like. Esse será um belo gesto de gratidão. Te vejo no próximo vídeo.